E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, a transformada z inversa ela é definida através dessa integral de linha complexa aí, tá? É uma integral de linha complexa no plano z ao longo de um caminho fechado, gama, que enlaça todos os polos finitos de EZ, que é a transformada z de E de k, multiplicado por z vezes k menos 1. Z elevado a k menos 1, tá? A gente vai ver como que vai solucionar isso em um outro momento, mas existem outras formas para a gente obter a inversão que para muitas situações é um pouco mais simples, tá? Mas a gente também vai ver daqui a pouco como que a gente faz para obter a inversa através da solução dessa integral aí, tá? Bom, o primeiro método é o método de série de potências. Quando o f de z, né, a função de transformada z nossa, ela é uma expressão racional, ou seja, ela tem um numerador e ela tem um denominador, a gente pode obter a expressão original da sequência de pontos no tempo discreto que deu origem àquela transformada z através de um processo de divisão do numerador pelo denominador, tá? Então esse método é chamado de método de série de potências, ele também é conhecido como método de divisão longa, em que basicamente a gente pega o numerador da f de z, divide pelo denominador desta f de z, e aí a gente encontra qual que é a relação para o sinal discreto que deu origem a essa f de z, tá? Bom, o melhor jeito para fazer isso é através de um exemplo, tá? Então a gente vai pegar um exemplo aqui bem simples, E de z é igual a 1 sobre z a menos 2, e vamos tentar obter qual que é a E de k, qual que são os pontos discretos, né, o sinal discreto que deu origem, ou que dá origem a essa transformada z, tá? Bom, aí a gente vai fazer a divisão mesmo, tá? Então eu tenho aqui 1 dividido por z a menos 2, então 1 dividido por z menos 2, e aí eu vou 1 dividido por z é igual a z menos 1. Z menos 1 vezes z é igual a 1. Z menos 1, z elevado a menos 1 vezes menos 2 é igual a menos 2z elevado a menos 1. E aí eu subtraio da primeira expressão a segunda, como o resto eu obtenho 2z elevado a menos 1. Agora eu continuo com esse resto. 2z elevado a menos 1 dividido por z é igual a 2z elevado a menos 2. 2z elevado a menos 2 vezes z dá 2z elevado a menos 1. 2z elevado a menos 2 menos 2 dá menos 4z elevado a menos 2. Subtraio o termo de cima com o termo de baixo, obtenho 4z a menos 2. Faço a mesma coisa para esse resto. Divido esse resto pelo z, obtenho 4z a menos 3, e multiplicando esse termo por essas duas expressões, eu obtenho 4z a menos 2 menos 8z a menos 3. Então, eu posso continuar esse procedimento aqui indefinidamente, e aí eu vou encontrar aqui um somatório no quociente dessa divisão. Tá? Então, z elevado a menos 1, mais 2z elevado a menos 2, mais 4z elevado a menos 3, mais 8z elevado a menos 4, mais 16z elevado a menos 5, e assim sucessivamente. Tá? Bom, então essa aqui é a expressão em série, né? Um somatório, uma série de potências em z, que expressa exatamente essa fração, 1 sobre z a menos 2. Então, esse E de z, ele tem esse somatório infinito de termos, tá? E se a gente observar bem, a gente consegue fazer colocar esse somatório de uma forma mais compacta. Não é sempre que a gente consegue isso, mas nesse caso em particular a gente consegue. Se você observar, eu tenho aqui 1, 2, 4, 8, 16, etc. Ou seja, cada um desses termos aqui, ele está aumentando o coeficiente pelo dobro, tá? Então, quando é z elevado a menos 1, isso vale 1. O coeficiente vale 1. Quando é z elevado a menos 2, o coeficiente vale 2. Vendo essa regra de formação aqui, a gente vê o seguinte, que quando o z está elevado, por exemplo, para 2, o termo que está aqui é 2 elevado a k menos 1. Tá? Então, note, aqui o k é igual a 2, 2 elevado a k menos 1 é 2 menos 1, então é 2 elevado a 1, que dá 2. Mesma coisa, ó, z elevado a menos 3, esse k aqui sendo 3. Então, 2 elevado a k menos 1 é 2 elevado ao quadrado, que dá 4. Então, a gente consegue escrever esse somatório aqui de uma forma mais compacta por meio de um somatório fechado, né? Então, somatório de k igual a 1 é infinito, de
2k elevado a menos 1, 2, desculpa, elevado a k menos 1, então esse é o coeficiente, z elevado a menos k. Naturalmente, nem sempre a gente vai conseguir pegar esse somatório de termos aqui e colocar numa forma fechada como essa aqui de somatório. Às vezes os termos aqui vêm todos bagunçados, inclusive trocando sinal, tá? Mas nesse caso a gente consegue. A gente vê que a divisão de 1 sobre 2z, desculpa, de 1 sobre z a menos 2, tá? O somatório de k igual a 1 a infinito, de 2 elevado a k menos 1, z elevado a menos k. Então, essa é a expressão que a gente obteve no passo anterior, tá? Olha, mas vamos voltar na definição da transformada z. O que é a definição da transformada z para a gente? É de z é igual ao somatório de k igual a zero a infinito, dos valores do sinal é de k para os dados instantes discretos, k0, k1, k2, etc., z elevado a menos k. Bom, eu vou isolar esse e elevado a zero aqui do primeiro termo, tá? Então, é zero mais somatório de k igual a 1 a infinito de e de k z elevado a menos k. Ou seja, eu simplesmente estou sacando o primeiro termo, o termo zero aqui desse somatório. Então, é zero mais somatório de k1 até infinito de e elevado a k z elevado a menos k. E se você comparar esse termo aqui com esse termo aqui, você vê exatamente que, exceto pelo e de k, que é o 2 elevado a k menos 1, as duas expressões batem. Então, se eu fizer uma comparação desse e de z, que veio da minha divisão longa, com a definição da transformada z, eu vou observar o seguinte, que o e de k ele é zero quando k igual a zero. Note que não tem esse termo aqui nesse somatório. Ele começa de k igual a 1. Então, e de k é igual a zero quando k é igual a zero. E e de k é igual a 2 elevado a k menos 1 para k igual a 1, 2, 3, etc. Então, o método de série de potências, basicamente, eu faço a divisão do numerador pelo denominador, eu vou obter uma série de potências em z com os respectivos coeficientes, e esses respectivos coeficientes dão os termos da série discreta. Se eu conseguir, por sorte, fazer uma coisa como essa aqui, chegar a uma formação fechada, né? Então, e de k é 2 elevado a k menos 1, maravilha. Mas muitas vezes isso não é possível, eu vou ter a sequência de pontos discreto que dá origem a esse sinal. Então, o método de série de potências ele é muito fácil de executar, só que ele tem essa desvantagem. Nem sempre ele dá uma forma fechada de somatório. E aí eu vou ter uma sequência infinita de pontos discretos, tá? Sem uma lei de formação que os caracterize. Um outro método é o método de expansão em frações parciais, tá? Então, se a gente observar a tabela de transformada z, a gente vai ver que todas as expressões dessa transformada z, ela se apresenta na forma racional. Então, todas as funções discretas, sinais discretos, que para a gente tem interesse, seno, cosseno, exponencial, exponencial vezes o tempo discreto, exponencial vezes o cosseno, etc., degrau, rampa, todos esses sinais, eles são expressos por uma transformada z que é uma razão. Numerador em z sobre denominador em z. Então, como ele se apresenta de uma forma racional, um outro método que a gente pode usar, além de usar o método de divisão longa, né, ou de método de série de potências, é trabalhar essa expressão f de z original, tal que a gente consiga obter somatório de frações que são reconhecíveis na tabela. E aí a gente consegue fazer a inversão por inspeção dessa tabela. Então eu tenho que dar um jeito de trabalhar essa f de z de forma que ela fique com algum formato presente na tabela. Seja um formato único ou seja um somatório de formatos que eu consiga identificar na tabela. Tá? E aí eu consigo obter a f de k diretamente dessa análise. Tá? Para a gente fazer isso, a gente vai usar o método de expansão em frações parciais, que todos vocês já conhecem. Mas a gente vai fazer aqui uma revisãozinha para relembrar aqueles casos que para a gente são mais importantes. Tá? Vamos tomar aí uma função racional g de z geral. A única restrição que eu estou colocando nessa g de z é que os polos dessa g de z, ou as raízes do polinômio denominador dessa razão, dessa fração g de z, eles são distintos. Então, A1 é distinto de A2, que é distinto de A3, que é distinto de todos os outros termos até a n.
O f de z no numerador é qualquer expressão, tá? Então, é qualquer expressão. Naturalmente, uma expressão que, como a gente já sabe, né, esse numerador ele tem que ter um grau polinomial menor que o do denominador, porque senão a função racional, a função de transferência que dá origem a isso, leva a um sistema que não é causal. Não vamos entrar em detalhe nisso por enquanto, não. Vamos considerar uma g de z, que todos os seus polos, ou todas as raízes do seu polinômio denominador são distintas, e o f de z, ele é uma função qualquer, tá? Uma função também polinomial em z. A gente quer dar um jeito de escrever essa g de z num formato como esse aqui. Então, é um somatório de frações quebradinhas, tá? Por quê? Porque cada uma dessas frações eu consigo identificar lá na tabela um termo que eu consigo enxergar. E aí eu consigo fazer o par casado para esse termo, para essa primeira parcela. Se eu fizer isso para todas as outras, eu consigo ter a expressão em K, né? Ou seja, a expressão no tempo discreto para o somatório. E, portanto, eu tenho a transformada inversa da g de z original, tá? Então, para a gente obter essa expressão desse jeito, a gente precisa encontrar quais são os valores de L1, L2 até Ln. Para fazer isso, a gente usa o que a gente chama de método dos resíduos, tá? Esse método dos resíduos ele vem da teoria de variável complexa e ele estabelece o seguinte, que se todos esses, A1, A2 até An, são distintos nessa fração, ou seja, as raízes daquele polinômio denominador do g de z são todas distintas, podem ser complexas, mas tem que ser distintas. Ele não pode ter duas do mesmo valor, três do mesmo valor, tá? A gente consegue achar o valor do coeficiente associado àquele termo, né? Então, por exemplo, aqui o A1, o L1, ele é calculado através desse resíduo aqui, tá? Então, o L de K, ele é o g de z original, multiplicado por aquele monômio que está no denominador. Então, a gente vai pegar esse monômio aqui, z mais A1, multiplicar pela g de z, exatamente para a gente cortar z mais A1 em cima com z mais A1 embaixo. Porque, em sequência, eu vou fazer o z igual a menos AK. Se eu não multiplicar por z mais AK, naturalmente, quando eu fizer isso aqui, eu vou zerar o denominador e aí não vai funcionar, tá? O L de K vai ser infinito. Então, para calcular esse resíduo, eu pego a expressão do g de z original, multiplico por aquele monômio A de K, né, aquele monômiozinho que está no denominador dele, e faço z igual a menos AK, tá? Se eu fizer isso para cada um dos termos anteriores, A1, A2, An, eu obtenho todos os L1, L2, L3 até Ln, tá? Então, aqui um exemplozinho bem bobo, tá? Eu tenho uma g de z que é uma 1 sobre z menos 1, z menos 2, e eu quero obter L1 sobre z menos 1 mais L2 sobre z menos 2. Bom, o L1, então, é calculado dessa forma. Eu pego o g de z, multiplico pelo monômio que está embaixo dele, z menos 1, e faço essa expressão aqui ser z igual a 1, que é a raiz desse monômio que está aqui embaixo, tá? Esse z menos 1 corta com esse, sobra 1 sobre z menos 2. 1 sobre z menos 2, quando z é igual a 1, vale menos 1. E eu faço a mesma coisa para o L2. Pego essa expressão g de z, multiplico por z menos 2, né? Isso vai cortar o z menos 2 em cima e embaixo, e então eu faço a conta do que sobrou com a raiz desse monômio que está aqui embaixo, z igual a 2. Isso vai dar 1 sobre z menos 1 quando z é igual a 2, que é igual a 1. Tá? Então, aí eu obtive o L1 e o L2, que é a expansão em frações parciais desse g de z original, dado que as duas raízes são distintas. Note que nem sempre a gente vai ter essas raízes do polinômio denominador distintas, tá? Muitas vezes a gente vai ter elas com alguma multiplicidade, ou seja, uma mesma raiz A1 é raiz desse polinômio denominador mais de uma vez, tá? Então, é esse caso geral aí. O g de z é um f de z qualquer, polinômio numerador em z qualquer, e o polinômio denominador ele tem várias raízes distintas, A2, A3, A4 até An, mais uma raiz múltipla, por exemplo, o A1. O A1 ele tem uma multiplicidade m, ele é raiz desse polinômio denominador mais de uma vez, tá? Ele vai ser tantas vezes raiz desse denominador quanto for o valor desse m aqui,
tá? Que ele está elevando aqui. Então, para a gente obter expansão em frações parciais de uma fração como essa, o primeiro passo é eu reescrever isso da seguinte forma, tá? Bom, eu tenho aqui o G' de Z, que é o G' que vai ser exatamente a expansão em frações parciais dos termos distintos, que a gente já viu antes, tá? Então, esse somatório aqui seria o LA2 sobre Z mais A2, LA3 sobre Z mais A3, A3 como subscrito, tá? Então, L subscrito A2 sobre Z mais A2, L subscrito A3 sobre Z mais A3 e assim sucessivamente até o L subscrito AN sobre Z mais AN. Então, isso aqui é o G' de Z. Esse caso aí a gente já sabe resolver, a gente já resolveu anteriormente. Esse termo Z mais A1 elevado a M, ele vai ser escrito assim, ó. L1 sobre Z mais A1, mais um L2 sobre Z mais A1 ao quadrado, mais um L3 Z mais A1 ao cubo, até o Lm sobre Z mais A1 elevado a M, que é a multiplicidade dessa raiz. Tá? Então, esse termo aqui, ele vai se escrever como expansão em frações parciais por meio de m frações ou m parcelas em que eu começo elevando Z mais A1 a 1 e vou até Z mais A1 a M. A forma para achar esses termos, L1, L2 até Lm, é uma fórmula que depende da derivada dessa expressão. Tá? Então, uma fórmula um pouquinho mais complicada, tem um fatorial ali no denominador, né? Então, para guardar essa fórmula é um pouquinho complicado. Tá? Mas se você aprender um jeitão de resolver a coisa, fica mais fácil de guardar. Então, eu prefiro, ao invés de tentar enunciar para vocês a fórmula e explicar o que ela está fazendo, eu prefiro resolver um exemplo e mostrar para vocês como que a gente resolve isso de uma maneira mais mnemônica, mais simples, tá? Vamos pegar esse caso aí. 1 sobre Z mais 2 ao quadrado. Essa fração, 1 sobre Z vezes Z mais 2 elevado ao quadrado, ela tem uma raiz em Z igual a 0, né? Então, o denominador tem uma raiz em Z igual a 0, e ele tem duas raízes em Z igual a menos 2. Então, a gente vai querer reescrever esse polinômio da seguinte forma, essa fração da seguinte forma. Um L0 sobre Z, mais um L1 sobre Z mais 2, mais um L2, desculpe, sobre Z mais 2 ao quadrado. Então, como que a gente vai fazer isso? O termo L0 é moleza. Esse aí a gente já aprendeu a fazer porque ele é um termo distinto. Então, eu multiplico o denominador, né, o Z, o termo denominador Z na expressão original, vai cortar Z em cima e embaixo, e aí eu faço o resultado sendo Z igual a 0. Isso aqui vai dar igual a 1/4. Então, o L0 faturou. Todos aqueles que são distintos eu faço do mesmo jeito. Para fazer os de multiplicidade, eu vou começar com aquele que tem o grau monomial mais alto, porque dele eu vou fazendo os outros. Então, ao invés de começar do L1, eu vou começar do L2. L2 sobre Z mais 2 ao quadrado. Então, eu vou pegar o L2 como sendo o seguinte. O L2 vai ser igual o denominador, Z mais 2 elevado ao quadrado, multiplicado pelo G de Z. Quando eu fizer isso, esse Z mais 2 ao quadrado aqui corta do denominador com esse que está aqui no numerador. E eu vou fazer isso igual a Z, igual a raiz daquele monômio, que é Z igual a menos 2. Então, isso aqui vai dar 1 sobre Z quando Z é igual a menos 2, que é igual a menos meio. Muito bem, então já calculei o L2. O L2, então, ele é calculado igualzinho, é calculado o L0, por exemplo. Como que eu calculo o L1? O L1 eu vou fazer a derivada do que sobrou do termo anterior. Então, note o seguinte, eu vou pegar essa expressão, Z mais 2 ao quadrado G de Z, e vou tirar a primeira derivada dessa expressão. E depois eu vou pegar essa derivada e vou fazer Z igual a menos 2. Eu não posso esquecer que tem um termo aqui fatorial, e o primeiro termo fatorial meu aqui é 1 fatorial, o próximo seria 2 fatorial, tá? Mas eu não posso esquecer que eu começo aqui de 1 sobre 1 fatorial. Se eu tivesse aqui, por exemplo, um outro termo, se fosse Z ao cubo, o próximo termo aqui seria 1 sobre 2 fatorial, e assim sucessivamente, tá? Mas a ideia aqui é o quê? É pegar o resultado do primeiro caso aqui, né, que foi multiplicar Z mais 2 ao quadrado G de Z, que é 1 sobre Z, e derivar esse 1 sobre Z. A derivada de 1 sobre Z é menos 1 sobre Z ao quadrado. E aí sim eu faço Z igual a menos 2, que vai dar menos 1/4.
Ou seja, o que eu faço é o seguinte, eu começo do grau monomial mais alto e pego o resultado. Vou para o próximo, derivo o anterior. Vou para o próximo, derivo o anterior. E assim fica mais fácil eu obter todos os valores. Se de repente eu fosse aplicar essa fórmula aqui do primeiro até o último, eu ia sair derivando isso aqui uma galera de vezes. Não, eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar esse termo aqui e vou achar o LM como se ele fosse distinto. O LM menos 1 eu vou pegar o que sobrou desse g de z vezes z mais 1 elevado a m e vou derivar uma vez. Vou obter um resultado que eu vou fazer z igual menos a m menos 1. Para o próximo, m menos 2, né, eu vou fazer o quê? Eu vou chegar e vou derivar aquele termo anterior. Então, o LM menos 1. E assim eu vou fazendo sucessivamente até chegar no L1. Eu acho isso mais fácil do que eventualmente a gente tentar guardar essa fórmula aqui e querer sair usando isso aí do L1 até o LM. Se eu posso fazer derivando o anterior até chegar no L1, por que eu vou começar com o L1 com a derivada m menos k, que seria exatamente a enésima derivada desse termo? É uma bobeira. Tá? Então eu acho que esse método mnemônico aqui é mais fácil de você guardar e é mais fácil de você fazer isso. A única coisa que você não pode esquecer é do fatorial do denominador. Isso aqui a gente costuma esquecer. Então, a gente tem que sempre, o primeiro não tem fatorial, o segundo tem o primeiro fatorial, então fica 1 mesmo, o segundo tem 1 sobre 2 fatorial, que dá 2, e assim sucessivamente. Tá? Bom, como que a gente faz, então, para obter a inversa da transformada z via expansão em frações parciais? Então, a gente vai fazer isso. A gente vai pegar a expressão original, vai dividir isso em expressõezinhas, em parcelas de frações menorzinhas. A gente já sabe lá na nossa tabela de transformada z que todas as expressões elas são frações, então cada um dos sinais discretos eles têm uma fração como transformada z, e aí a gente vai fazer esse match, tá? Bom, vamos pegar então um caso que é uma transformada z que a gente quer achar a transformada z inversa, tá? Então g de z igual a z sobre z menos a, que z sobre z menos a, que multiplica z menos 1. Tá? Então eu quero achar o g de k nesse caso. A expressão acima é racional. Só que esse z no numerador, ele atrapalha um pouco quando eu vou fazer a expansão em frações parciais pelo jeito que eu estou mostrando. Tá? Então não fica tão natural assim a gente obter os coeficientes L0, L1, L2, L3. Uma outra coisa é a seguinte, que se a gente observar lá a tabela de transformada z, dá uma olhada depois naquela tabela que eu mostrei para vocês. Vocês vão ver que todas as expressões de f de z que aparecem naquela tabela, além delas serem racionais, todas elas têm um z no numerador. Pode ir lá ver. Então, como todas as expressões que estão na tabela têm um z no numerador, o que eu posso fazer para facilitar um pouco a minha expansão em frações parciais é usar uma função auxiliar que é a expressão original dividido por z. Quando eu faço aqui g de z dividido por z, eu vou obter a expressão em frações parciais desse g tio de z, e o resultado final, que vai ser a expansão em frações parciais do g de z, basta eu pegar o g tio de z e multiplicar por z. Então, eu só estou dividindo esse g de z igual a z aqui e calculando para esse g tio de z, porque fica mais fácil fazer a expansão em frações parciais. E porque eu já sei que todas as expressões que estão lá na minha tabela têm um z no numerador. Vai lá e dá uma olhada. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse g de z original aqui e vou dividir g de z dividido por z. Aí eu tenho 1 sobre z menos a, z menos 1. E aí eu vou fazer a expansão em frações parciais dessa expressão. Bom, fazer a expansão em frações parciais dessa expressão, eu tenho aí, a menos que o a seja igual a 1, e eu não falei que o a é igual a 1, então, para todos os efeitos o a é diferente de 1, eu estou fazendo a expansão em frações parciais de duas raízes do denominador distintas. E aí basta eu usar lá aquele método de expansão em frações parciais, que eu saio desta expressão aqui, que é a fração, para essas duas frações. 1 sobre a menos 1, 1 sobre a menos 1 sobre z menos a. Aqui é o 1 sobre a menos 1 todo, tá? Então tá faltando um parênteses aqui, tá? Mais 1 sobre parênteses 1 menos a sobre z menos 1. Então essa aqui é a expansão em frações parciais da g tio de z. Tranquilo.
Bom, agora eu já obtive a expansão em frações parciais da g de tio. Só que eu quero a expansão em frações parciais da g de z. Só que eu sei que g tio é igual a g de z sobre z. Então, o g de z vai ser g tio vezes z. Então, eu venho aqui e multiplico o z no numerador. Vai ter um z aqui desse somatório. Então, meu g de z fica 1 sobre 1 menos a, que multiplica z sobre z menos 1, menos z sobre z menos a. Tá? Então, aqui terminou a minha expansão em frações parciais. Eu só usei esse artifício de dividir inicialmente por z para facilitar a conta, porque aí, olha, que eu obtive 2 coeficientes no numerador. Maravilha. Tá? E aí, depois, só multipliquei o z em todos os numeradores de todas as frações. Bom, agora eu preciso achar qual que é a transformada z inversa disso aqui. Só que a transformada z da soma de frações é a soma das transformadas z inversa de cada uma das frações. Então, o que eu vou fazer é tentar reconhecer lá na minha tabela algum termo que casa com essa transformada z aqui, com esta fração. E um outro termo que casa com essa fração aqui. Se a gente observar lá na tabela, depois vocês dão uma olhada, né? Vão ver o seguinte, que a fração z sobre z a menos 1, ela é par casado com o degrau unitário discreto. Então, u de k tem como transformada z, z sobre z a menos 1. E z sobre z a menos 1 tem como transformada z inversa u de k. Tá? E a exponencial de menos alfa k, tempo de amostragem, ou seja, esse sinal discreto exponencial é elevado a menos alfa kts, ele tem como transformada z, z sobre z menos e elevado a menos alfa ts. E essa expressão tem como transformada z inversa o e elevado a menos alfa kts. Tá? Ts é o tempo de amostragem. Ok? Bom, então vamos lá. Esse termo aqui, ó, casou, eu tenho exatamente ele aqui. Então eu já sei que a transformada z inversa desse cara aqui é u de k, ou k, degrau unitário. Tá? 1 sobre 1 menos a é uma constante, então ela cai fora dessa brincadeira toda. E agora eu só tenho agora que casar esse z sobre z menos a. Note que eu tenho o mesmo formato que eu tenho aqui quando a é igual a e elevado a menos alfa kts. Desculpa, e elevado a menos alfa ts. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tratar um pouco essa expressão. O a é igual a e elevado a menos alfa ts. Então, o ln de a é igual a menos alfa ts. Se eu pegar isso aqui na expressão de e elevado a menos kats, o que eu vou ter? O seguinte, o f de k, que é o sinal discreto só daquela segunda fraçãozinha, tá? Que é o sinal discreto que vem dessa fraçãozinha aqui, ela é o quê? F de k é igual a e elevado a menos k alfa ts. Só que alfa ts, ou menos alfa ts, é igual ao ln de a, logaritmo natural de a. Então, e elevado a k vezes logaritmo natural de a. Eu posso colocar o k como expoente, então e elevado a ln de a elevado a k, que naturalmente é a elevado a k. Então, a transformada z inversa desse termo aqui com esse a vale a elevado a k. Tá? Se eu reunir, então, esses dois resultados, eu tenho que g de k, sabendo naturalmente que o degrau unitário vale 1 para todo k maior ou igual a 0, então basta eu colocar 1 aqui, eu não preciso colocar o u de k. Se eu usar esse resultado acima, eu tenho que o g de k, que é o sinal discreto que deu origem a essa transformada z aqui, é 1 sobre 1 menos a, que multiplica esse sinal discreto, 1 menos a elevado a k. Tá? Então, bacana, fizemos a transformada z inversa por frações parciais. Tá? Então, a ideia é essa, é você pegar a fração grandona e dividir em frações pequenininhas e obter no par casado. Como todas as nossas expressões vão ter um z no numerador, inicialmente você divide a fração original por um z, para você fazer uma expansão em frações parciais mais simples, e depois você pega, para obter a expressão do g de z final, você multiplica todos aqueles termos por z no numerador, e aí resolveu o problema. Tá? Vai lá na tabela, caça os pares casados, e aí a gente resolve. Agora a gente vai para o terceiro método, tá? Então a gente vai tentar resolver essa integral, né? Para a gente obter o cálculo da transformada z inversa, né? Pela sua integral, pela sua definição, tá? Então eu vou ler e aí a gente vai pensar um pouco como que a gente vai fazer isso.
O E de K ele é dado pela seguinte expressão. 1 sobre 2πj, então j é raiz de menos 1, a integral de linha de gama de E de z com z elevado a k menos 1 d de z. E esse gama é um caminho fechado que enlaça todas as singularidades, todos os valores de z que fazem com que a expressão E de z, z elevado a k menos 1, vá para infinito. Mais infinito ou menos infinito. Tá? Então, a gente tem que resolver essa integral. Como que a gente faz isso? Bom, então, a gente vai fazer isso usando um teorema muito importante de outro cara muito importante, que é o Cauchy, tá? Augustin-Louis Cauchy, que propôs para a gente o teorema de resíduos que a gente vai usar para resolver essa integral. Vamos ver como é que é. Vamos ler o teorema sem assustar, já está com as caveirinhas ali em cima, né? Porque espanta um pouco a primeira leitura, mas depois a gente vai ver que o bicho não é tão feio assim não, tá? Mas vamos ler o teorema dos resíduos de Cauchy. Seja uma função de variável complexa f de z holomorfa, que é derivável no sentido complexo, e quando a gente fala que uma função f de z complexa, de variável complexa, ela é holomorfa, porque ela é derivável no sentido complexo, já que no complexo eu tenho parte real e parte imaginária, tá? Então, de novo, seja uma função de variável complexa f de z holomorfa, no interior de uma região delimitada por um caminho fechado gama. Então, estou pegando essa função holomorfa no plano z e estou delimitando essa função por um caminho fechado gama. Vamos supor que o gama ele enlace n singularidades polos do f de z. Então, vamos supor que esse caminho que eu estou pegando no plano z, ele enlace n singularidades, n valores de z que fazem com que essa expressão f de z vá para menos infinito ou para mais infinito. Tá? Então, suponha que o gama enlace n singularidades polos de f de z, que eu estou nomeando Z1, Z2 até Zn. Então, o Cauchy mostrou para a gente que calcular a integral nesse caminho fechado gama, que enlaça essas n singularidades de f de z, então calcular essa integral de linha em gama de f de z dz é a mesma coisa de calcular 2πj, o somatório de L igual a 1 até N, dos resíduos, que a gente já falou que é, do f de z para cada uma dessas singularidades. Então, eu vou calcular os resíduos para essas n singularidades enlaçadas, tá? E o somatório desses resíduos multiplicado por 2πj dá a solução dessa integral. Tá? Então, está ali onde os resíduos de f de z zl denota, né, o resíduo de f de z com relação à singularidade zl. Não vou mostrar a prova, naturalmente isso aqui é uma prova ultrapassa completamente o sentido desse curso, tá? Só estou dando aqui uma dica, que a demonstração ela passa pela aplicação do teorema de Green, né? Você deve lembrar lá do curso de cálculo 2, né? Só que é o teorema de Green aplicado a funções complexas, funções de variável complexa, tá? Então, aqueles mais interessados, depois eu mostro como é que é, ou procura num livro aí, tá? É bem divertido. Bom, se você for ler esse teorema do jeito que ele está aí, ele assusta, tá? É um teorema um pouco complicado de entender o que está por trás. Mas, se você for seguir mais ou menos esse caminho aqui, você vai ver que a coisa não é tão complicada assim não, tá? Vamos tentar resolver uma integral qualquer e vamos ver qual que é a da parada, tá? Vamos escolher essa integral aí, a mais simples de todas, tá? 1 sobre 2πj, a integral de linha, né, do caminho gama da função z de k, z elevado a k menos 1 dz, tá? O k eu estou falando que é pertencente aos naturais, e o lambda, o gama, ele enlaça todas as singularidades do z elevado a k menos 1. Então, já estou dizendo que o gama que eu estou usando para resolver essa integral, ela enlaça todas as possíveis singularidades que z elevado a k menos 1 possua. Bom, então, vamos fazer um primeiro teste. Note que se o k é maior que zero, z elevado a k menos 1 não é uma fração. Tá? Então, por exemplo, se o k é maior que zero, né? Por exemplo, se o k é igual a 1, isso aí é z elevado a zero, que dá 1. 1 não é uma fração. Então, se 1 não é uma fração, não existe valor de z que faça com que 1 vá para infinito, ou menos infinito. Se o k é igual a 2,
z elevado a k menos 1 é z elevado a 1, que é z, mas z não é uma fração. Então, não existe nenhum valor finito de z que faça com que essa expressão vá para menos infinito ou para mais infinito. Isso significa que se o k é maior que zero, o z elevado a k menos 1 ele não possui nenhuma singularidade no plano z. Não existe caminho complexo, não existe caminho gama que vai enlaçar alguma singularidade dessa z elevado a k menos 1, porque simplesmente não existe essa singularidade. Então, se não existe a singularidade, não existe o resíduo vale zero. E se não existe o resíduo, o meu teorema me fala que eu estou fazendo um somatório de resíduo, mas não tem resíduo. Então, a integral vale zero. Somatório de nada é zero, é nada. Então, essa integral aqui, quando eu estou fazendo a conta dela para k maior que zero, essa integral aí vale zero. Acabou a solução do problema. Bom, mas a gente tem ainda que avaliar quando k é igual a zero. Quando k é igual a zero, z elevado a k menos 1 é 1 sobre z, certo? E como eu tenho 1 sobre z, existe um valor finito de z que faz com que 1 sobre z vá para mais infinito, que é z igual a zero. Então, existe essa única singularidade z igual a zero que faz com que a expressão z elevado a k menos 1, quando k é igual a zero, vá para infinito. Então, eu vou fazer a conta do Cauchy, quando k é igual a zero, usando essa singularidade. Eu estou, então, resolvendo a integral de 1 sobre 2πj, a integral no caminho fechado que enlaça toda essa singularidade, tá? De 1 sobre z, que é z elevado a k menos 1, quando k é igual a zero. Tá? Então, 1 sobre z. Isso vai ser igual a quê? 1 sobre 2πj, que é o que eu estava multiplicando lá antes da minha integral. Multiplicado pelo teorema de Cauchy. 2πj, os resíduos, o somatório dos resíduos de 1 sobre z naqueles resíduos. Só que eu só tenho um resíduo. É só o z igual a zero. Tá? Então, o que eu faço aqui? O resíduo de 2πj vezes o resíduo de 1 sobre z, quando z é igual a zero, é 2πj, 1 sobre z. Eu multiplico o que está dividindo embaixo, tá? Então, 1 sobre z vezes z, e aí eu faço a conta quando o z vai para aquele valor que eu quero, z igual a zero. Então, 2πj, 1 sobre z vezes z, quando z é igual a zero, isso vale 2πj. Então, essa conta aqui dentro, ó, ela vale 2πj, incluindo 2πj vezes 1. Só que eu tenho dividido um 2πj antes. Então, o resultado completo aqui vale 1. Então, a integral de 1 sobre 2πj... Então, 1 sobre 2πj, a integral de linha gama de z elevado a k menos 1 dz, quando gama enlaça todas as singularidades de z elevado a k menos 1, vale 0 se k é diferente de 0, porque não há singularidade, e 1 se k é igual a zero. Pronto, resolvemos a integral. Então, quando a gente lê o teorema, parece muito confuso e parece complicado. Mas quando a gente pratica o teorema, e claro, a gente aqui está num curso de engenharia, não nos cabe provar o teorema, a gente quer usar o teorema para alguma coisa, tá? Então, aí a gente conseguiu resolver a integral. De uma forma tranquila, mais ou menos tranquila, vai. Não é tão difícil assim. Tá, mas aí você vai chegar e me perguntar assim, tá, mas por que eu vou fazer com isso? Bom, eu vou tentar fazer a transformada z inversa, ué. Vou tentar fazer o que eu estava querendo. Vou tentar usar essa definição para calcular a transformada z inversa, tá? E aí eu vou tomar uma expressão um pouquinho mais complicada do que aquela. Vamos considerar que o nosso f de z é uma expressão como essa aí, ó. No numerador, z vezes seno de ATS. TS é o tempo de amostragem, tá? Sempre que aparecer esse TS aí pra gente daqui pra frente é tempo de amostragem. Então, z seno de ATS sobre z ao quadrado menos 2 cosseno de ATS vezes z mais 1. E eu quero calcular o sinal discreto f de k que dá origem a essa transformada z. E eu vou resolver isso via o método de Cauchy, usando o teorema de resíduos de Cauchy. Tá? Bom, então, se a gente for lá na definição da transformada z inversa, a gente vai ver o seguinte, que o f de k para essa expressão é o quê? 1 sobre 2πj, a integral de linha gama do f de z,
z seno de ATS sobre z ao quadrado menos 2 cosseno de ATS z mais 1 vezes z elevado a k menos 1 dz. E eu tenho que resolver essa integral aí. Note que eu tenho um z multiplicando aqui, tá? E eu tenho um z elevado a k menos 1 aqui. Então, eu posso multiplicar os dois. Mantenho a base e somos expoentes. Z elevado a 1 vezes z elevado a k menos 1 é igual a z elevado a k, certo? Então, a minha expressão, ou a integral a resolver, é essa aqui, ó. F de k é igual a 1 sobre 2πj, a integral de linha gama, z de k, seno de ATS, sobre z ao quadrado menos 2 cosseno de ATS z mais 1 dz. E eu vou considerar que esse gama está enlaçando todas as singularidades dessa função aqui, tá? Então, é exatamente isso que diz a nossa definição. Se você for lá na definição, você vai ver que esse gama aqui da definição, me desculpe, esse gama aqui da definição, ele lá na definição da nossa transformada inversa tem que enlaçar todas as raízes desse polinômio denominador, todos os polos dessa fração, todas as singularidades desta fração, tá? Muito bem, então, para resolver isso, a gente vai usar, então, o teorema dos resíduos de Cauchy. Isso aqui é igual ao somatório de L igual a 1 até N, quantos forem os resíduos, né? Então, é o somatório dos resíduos de z elevado a k, que é essa expressão aqui, né? Z elevado a k seno de ATS sobre o denominador. Z ao quadrado menos 2 cosseno de ATS z mais 1, calculado em cada uma dessas singularidades. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que ver aqui é quais são essas singularidades. Note que se o k é maior ou igual a zero, ou seja, para qualquer número natural, tá? Esse z elevado a k aqui é sempre um termo que vai ficar no numerador. Não existe k maior ou igual a zero que faça com que eu tenha ali z no denominador. Esse z aqui em cima que eu estou me referindo, tá? Então, esse z de k aqui, não existe valor de k que torna isso aqui uma singularidade, tá? Para qualquer z e para qualquer k, isso aqui não pode ser uma singularidade dessa expressão. E, naturalmente, quando eu falo para qualquer z finito, ele não pode ser infinito, naturalmente, porque senão essa própria integral não vai convergir, tá? Bom, então eu tenho que analisar só o que está no denominador. E no denominador eu tenho uma equação quadrática, tá? Então, para essa equação quadrática, a gente pode saber quais são as raízes desse polinômio denominador aqui em z, tá? As raízes desse polinômio denominador, se você fizer lá, né, aplicar a fórmula quadrática, né, a forma quadrática de solução, você vai ver que z12 é igual ao cosseno de ATS mais ou menos j seno de ATS. É a solução dessa expressão que está aqui no denominador. Só que cosseno de ATS mais ou menos j seno de ATS é igual a E elevado a mais ou menos j ATS. Tá? Então, eu tenho duas soluções nesse polinômio denominador. Cosseno ATS mais j seno ATS é a primeira. A segunda, cosseno de ATS menos j seno de ATS é a segunda. Se eu colocar qualquer z, o z sendo qualquer um desses dois valores, eu zero o denominador, então isso é uma singularidade. E esses dois termos, z12, também pode ser escrito como E mais JATS e E menos JATS, tá? Bom, então o que eu vou fazer agora é calcular esses resíduos, tá? Primeiro resíduo. Então eu vou pegar a expressão z elevado a k, é o que estava no numerador. Já vou escrever esse denominador aqui já fatorado nas duas raízes, tá? Então eu tenho aqui z menos a elevado a JATS, z menos e elevado a menos JATS. Se eu multiplicar esses dois termos aqui, eu caio nesse denominador anterior, tá? E aí eu vou calcular o resíduo para o z1. Então eu vou multiplicar um deles, destaquei aqui o vermelho, tá? Então eu vou pegar essa expressão, o vermelhinho, vou multiplicar o vermelhinho aqui para cortar em cima e embaixo, vai sobrar só o que está em preto, e o que está em preto eu vou fazer a conta com z igual a E elevado a JATS, que é a solução desse termo aqui, raiz desse termo. Quando eu fizer isso, vai vir aqui, ó, z igual a isso, então é JATS elevado a k seno de ATS, é JATS menos E menos JATS. Note que essa expressão aqui é uma expressão de seno, é um seno complexo, tá? Então eu tenho aqui, isso aqui é igual ao seno de ATS vezes 2J, já que o seno de ATS é igual a isso dividido por 2J, tá?
E aí eu vou ver que eu tenho seno de ATS em cima, seno de ATS embaixo. Os dois cortam, desculpa. O primeiro resíduo é E elevado a J K ATS sobre 2J. Vamos calcular o segundo. Então, o segundo que eu estou destacando agora é o outro vermelhinho, tá? Então, primeiro eu comecei com esse, agora eu vou começar com esse aqui, tá? Então, eu vou multiplicar a expressão pelo denominador que eu quero tratar e vou calcular com z igual a raiz daquele denominador, tá? Daquele termo, que é z igual a E elevado a menos J ATS. Corta em cima e embaixo na primeira expressão. Quando eu fizer z igual a menos J ATS, nessa expressão aqui vai ficar E elevado a menos J ATS menos E elevado a J ATS, que também é uma expressão de seno, só que está com sinal trocado. Note que aqui o menos está no expoente positivo. Então, isso aqui é menos 2J seno de ATS. Tá? Tem um seno em cima e embaixo, corto. Então, o resíduo finalmente é menos E elevado a menos JK ATS sobre 2J. Esse é o segundo resíduo. A solução daquela integral, então, f de k igual a 1 sobre 2πj, integral de linha em gama, linha gama, que enlaça todas as singularidades da f de z multiplicada por z elevado a k menos 1 dz é igual a 1 sobre 2πj, note que o termo aqui ele saiu, né, está multiplicando, que multiplica 2πj, o somatório daqueles resíduos daquele termo lá de dentro. Que a gente viu que, bom, tem o 2πj aqui, ele vai cortar embaixo. Esse resíduo é a primeira parte, é elevado a jk ATS sobre 2j. Está aqui. Esse segundo resíduo é menos E elevado a menos JK ATS sobre 2J. Está aqui. E aí, se eu observar essa expressão, eu vejo que isso aqui é uma expressão de seno. E elevado a JK ATS menos E elevado a menos JK ATS sobre 2J é igual seno de K ATS, que é o sinal discreto que dá origem àquela f de z. É um pouquinho de trabalho, mas não é nada absurdo. Né? Você saiu e resolveu de uma forma muito bonita a sua transformada z inversa. Tá? Se você for lá e der uma olhada na tabela, você vai ver que a transformada z de seno de k ATS é exatamente essa expressão aqui. Tá? Muito interessante. Bom, onde que a gente aplica esse tipo de coisa? Em análise de sistemas discretos, tá? Então, a gente precisa usar as transformadas Z e transformadas Z inversa para estudar os nossos sistemas discretos, tá? E a gente sabe que, no caso discreto, a dinâmica do nosso sistema entrada-saída é descrita por equação de diferenças. Não existe equação diferencial no caso discreto, porque a equação diferencial ela prescinde que o seu tempo ele seja infinitesimal. E no caso discreto, tem pontos discretos. Então, as nossas equações diferenciais que caracterizam os nossos sistemas contínuos, nossos sistemas analógicos, elas são convertidas para o mundo discreto como equações de diferença. Então, eu tenho aí, por exemplo, uma equação de diferença que caracteriza um sistema discreto proveniente para um dado tempo de amostragem de um sistema analógico, de um sistema contínuo. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aí y de k é igual ao somatório de L1 até n de AL y de k menos L, ou seja, o valor atual do y depende dos valores anteriores do y, por meio de coeficientes A. Tá? Mais o somatório de L igual a 0 até m de BL U K menos L, ou seja, os valores, o valor atual da saída depende do valor atual da entrada e dos anteriores. Tá? Então, U e Y são entrada e saída desse sistema, respectivamente. Tá? Então, essa aí é uma equação de diferença de um sistema discreto qualquer. Bom, o que a gente vai fazer agora é o seguinte, a gente vai aplicar a transformada Z nessa expressão, vai fazer algumas manipulações e vai fazer a transformada Z inversa para obter a solução dessa equação de diferença para um dado sinal. Então, dado um sinal U de K que eu vou aplicar nessa equação de diferenças, eu vou, para obter a solução Y de K que resolve essa equação de diferenças,
eu vou usar da transformada z para obter essa solução, tá? Então, primeiro eu vou pegar essa expressão, vou mandar para a transformada z, vou mandar para o domínio z, vou fazer tudo que eu tenho que fazer lá no domínio z, vou preparar para a inversão, vou fazer a transformada z inversa, e aí sim eu obtenho a solução dessa equação de diferenças, tá? Vamos para um exemplo, que aí fica mais fácil de ver a situação, tá? Vamos supor que eu tenho aí o y de k, uma equação de diferenças de um sistema dessa forma, tá? Y de k é igual a 0,8187 y de k menos 1, mais 1813 e de k menos 1, tá? Então, o e de k é a entrada dessa equação diferencial e o y de k é a saída, tá? E eu quero, para um dado e de k, obter a solução dessa equação de diferenças, tá? Estou dizendo aqui que o sistema contínuo original, que deu origem a essa equação de diferenças, ele foi amostrado com um tempo de amostragem de 0,1 segundos, tá? Então, esse sistema original contínuo, ele tinha uma equação diferencial, que quando eu amostrei com esse tempo de amostragem de 0,1, eu caí numa sequência de pontos que me leva a essa equação de diferenças aí, tá? Bom, a gente vai fazer uma suposição seguinte, que o meu sinal e de k é um degrau unitário discreto. Tá? Então, a gente vai tentar solucionar essa equação de diferenças aí para um degrau unitário discreto, tá bom? Bom, como que a gente vai fazer isso? A gente vai aplicar a transformada z e as suas propriedades lá naquela equação de diferenças, tá? Então, a gente volta lá no nosso estudo de transformada z e nas suas propriedades, né? Para aplicar a transformada z desses termos, tá? Então, eu tenho aqui teorema da translação real em atraso, né? Então, enfim... O y de z vai ser igual a 0,8187z a menos 1 y de z, mais 0,1813z a menos 1 de e de z, tá? Bom, eu só vou simplesmente pegar esse y de z, passar aqui para o lado esquerdo e depois fatorar. Então, o y de z é igual a 0,1813z a menos 1, sobre 1 menos 0,8187z a menos 1. Vou multiplicar por z no numerador e no denominador, tá? Então, eu tenho 0,1813 sobre z menos 0,8187. Multipliquei z no numerador e no denominador só para tirar esse expoente negativo aqui. E isso tudo multiplicado pelo e de z. Como o meu sinal, o sinal que eu vou usar para resolver essa equação de diferenças, ele é um degrau unitário discreto, se eu for lá na tabela, eu sei qual que é a transformada z dele. Então, e de z é igual a z sobre z a menos 1. E aí, aquela expressão anterior fica 0,1813z sobre z menos 1, z menos 0,8187. Pronto. Então, já tem aí minha transformada z com o degrau unitário, a entrada aplicada. E eu quero obter a solução dessa equação de diferenças, que é a transformada z inversa desse cara. Olha, mas se você observar, essa transformada z inversa, a gente já fez ela no passado. Se você observar, ela é exatamente um exemplo que está aqui atrás, ó. Lá quando a gente fez expansão em frações parciais. Olha aqui, ó. É exatamente uma expressão como essa, ó. Uma constante que sempre multiplica, então ela cai fora. Z sobre z menos 1 sobre z menos alguma coisa. É exatamente isso que a gente quer resolver, olha só. Olha lá, ó. 0,1813 que cai fora, é uma constante, z sobre z menos 1, z menos 0,8187. Então, não vou repetir o mesmo procedimento, já vou usar o resultado que a gente obteve lá em cima, tá? Se a gente usar a mesma metodologia que a gente usou lá em cima para resolver aquela fração, a gente vai ver que o y de k vale 1 menos e elevado a menos 0,2k, tá? Então, essa é a resposta da equação de diferenças a um degrau unitário, que é para aquele degrau unitário, a solução daquela equação de diferenças, ou seja, a resposta daquele sistema meu, que é representado por aquela equação de diferenças, quando eu aplicar um degrau unitário discreto. Tá legal? Por fim, vamos falar uma coisa aqui que acaba que não é muita novidade, né? Para quem já está aqui, sobretudo no curso de controle digital, a gente vai precisar de função de transferência discreta também, igual a gente precisou lá no curso de sistemas de controle para os nossos casos analógicos, tá? Então, considere aí a dinâmica do sistema discreto descrito por uma equação de diferenças como essa aí, tá? Totalmente geral, igualzinho a gente usou ali em cima, tá? Sendo o e y a entrada e saída do sistema respectivamente, e considere também que todas as condições iniciais são nulas,
Ou seja, os valores dos pontos discretos para qualquer k menor que 0 são 0. Tá? De novo, eu vou aplicar a transformada z nessa expressão. Né? Então, vou usar aqui, por exemplo, é o y de z que multiplica. A transformada z vai passar por esse somatório, o AL vai virar uma constante, né? E aí eu vou ter z elevado a menos L, translação real, vezes y de z. E a mesma coisa aqui para o de z. Então, daqui do 30 para o 31, eu simplesmente apliquei a transformada z com as propriedades, igual a gente fez lá no vídeo anterior. Tá? Da mesma forma, eu vou pegar essa expressão que está aqui tudo multiplicando por y de z, vou passar para a esquerda, tá? E vou dividir o termo comum ao y de z, fatorando aqui o u de z, tá? E esse u de z que está aqui, eu vou sair dividindo, ou seja, eu vou multiplicar cruzado. Primeiro eu vou pegar esse termo de y de z que está aqui, esse termo que está aqui todo ele, tá? Eu vou passar ele para a esquerda, vou colocar o y de z em evidência, vai aparecer y de z multiplicado por uma expressão, e u de z multiplicado por uma expressão em z. Eu vou passar o u de z dividindo aqui para esse lado esquerdo e vou passar essa expressão que eu fatorei aqui no y e vou dividir aqui. Então, vai ficar, finalmente, y de z sobre u de z é igual ao somatório de L igual a 0 a m de BLZ menos L sobre 1 menos somatório de L igual a 1 a n a LZ elevado a menos Z menos L. Que a gente precisa que m seja menor ou igual a n para garantir a causalidade desse sistema. Ou seja, que a saída seja uma consequência da entrada e não o contrário. A saída depende da entrada e não o contrário. Tá? Essa forma aqui é uma forma racional. Note que eu tenho uma relação racional entre o y e o u. Tá? Então, a gente pode ver aqui como uma lei de proporcionalidade. Há uma lei de proporcionalidade entre o y de z e o u de z, dada por essa fração em z. Tá? Numerador em z, denominador em z. Tá? Então, a essa forma racional a gente dá o nome de função de transferência discreta da entrada e saída. E uma última coisa que a gente sabe, né, também lá do nosso curso de sinais e sistemas, de análise de sistemas lineares e sistemas de controle, dependendo da matéria que você da disciplina que vocês já executaram, né? A gente sabe que as raízes do polinômio numerador de uma função de transferência a gente dá um nome de zeros, ou seja, são os valores de z que zeram essa função de transferência, que zeram a relação entre y e u. E as raízes do polinômio denominador da função de transferência, então esse denominador aqui, a gente chama de polos do sistema, ou seja, os valores de z que dão uma singularidade nessa expressão, ou seja, que fazem com que a relação de y para u seja um valor infinito, ilimitado, mais infinito ou menos infinito. Tá bom? Bom, é isso aí. A gente viu bastante coisa hoje, ficou um pouco longo o vídeo, quase 1 hora, né? Mas é porque realmente tinha muita coisa para falar mesmo, tá? A gente já aprendeu agora transformada Z inversa, e agora a gente começa a usar essas ferramentas para análise dos nossos sistemas de controle digital ou a análise do nosso processamento digital de sinais. Tá bom? Vamos continuar. É isso aí. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima. Valeu, tchau!